União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, eu me chamo Poliane Mendes. Iremos abordar o tema trabalho na adolescência. E antes de entrarmos nessa questão do trabalho na adolescência, é importante a gente conceituar, definir o que é essa fase, né, da infância e da adolescência. Até quando eu posso considerar que uma pessoa é uma criança, que uma pessoa é um adolescente, visto que são termos muito recorrentes que a gente vai utilizar durante bastante aqui nossa conversa. Então, o documento, a legislação que determina o que é criança, o que é adolescente, aqui no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que considera a criança toda pessoa que tem a idade de 0 a 12 anos incompleto. E o adolescente é aquela pessoa que tem a idade de 12 a 18 anos de idade. Essa questão da infância e da adolescência, a importância que é dada a essa fase da vida, ela é diferente nas diversas sociedades. Em nossa sociedade, aqui no Brasil, nem sempre foi assim, mas hoje nós temos, até mesmo por conta do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8069 de 1990, nós temos todo um sistema de garantia de direitos às crianças e adolescentes. Vale refrisar, nem sempre foi assim, se a gente for ver na história, nem sempre as crianças e as adolescentes foram entendidas como pessoas sujeitas de direito. Mas hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que define muito bem o que é criança, o que é essa fase da adolescência e que estabelece todo um sistema de garantia de direitos e proteção integral a essas crianças e adolescentes. Precisamos conceituar também, já que vamos falar sobre trabalho na adolescência, conceituar a adolescência. Fazendo uma abordagem sociológica, Minami e Meirelles vem falando que a adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano. É uma etapa do ciclo da vida, que se inicia durante a infância e que é necessário para a vida adulta. É uma fase da vida caracterizada por profundas transformações físicas, emocionais e cognitivas. É uma fase essencial para a entrada na vida adulta, é uma fase de desenvolvimento biopsicossocial do ser humano, da criança e do adolescente, necessário para essa inserção na vida adulta. A adolescência não é um período de transição. Às vezes escutamos muito a frase, isso é uma fase, isso vai passar, quando nos referimos à adolescência. Não, fique calmo que isso vai já passar, é transitório. Ter esse entendimento de que a adolescência é uma fase, de que a adolescência é algo transitório, nos leva a ter procedimentos, nos leva ao entendimento de que não devemos dar a devida importância a essa fase da adolescência. Quando a gente pensa dessa forma, que a adolescência é algo transitório, é algo que está em transição, nos leva a esse posicionamento de não dar à adolescência a devida importância que ela é merecida. Podemos ser levados a esse erro se pensarmos dessa forma. A adolescência, sim, é um momento de que o sujeito ele passa por um turbilhão de desejos, de aspirações. É um momento que o adolescente tem aspirações, busca a sua autonomia, busca a sua liberdade, busca até mesmo a sua colocação no mercado de trabalho. Então, é uma fase da vida que não deve ser visto como algo simplesmente transitório, mas que é importante para a construção da sua identidade. Construção da identidade. Que identidade é essa? Identidade familiar, identidade sexual, identidade laboral. Identidade esta que significa como que o adolescente se vê na sociedade, qual a imagem dele diante da sociedade. Essa identidade, ela não já vem pronta, não. Ela é construída a partir das vivências, das relações sociais que esse adolescente tem no meio social em que convive, a partir das relações sociais em que ele estabelece. Então é um período de construção de identidade familiar, de identidade sexual e laboral, essencial e importante. Essa construção de identidade é importante a gente frisar. Se ela não for construída em um ambiente favorável,
se ela for construída em um ambiente desfavorável, vamos assim dizer, ele pode, essa construção pode trazer pontos negativos, fatores negativos para a formação social desse indivíduo em sociedade. Então, é uma fase que devemos dar importância sim, que devemos levar em consideração, porque é fundamental para a colocação desse sujeito na fase adulta. Na adolescência, ou geralmente até mesmo na infância, isso geralmente acontece na infância, dentre as inúmeras cobranças que esse adolescente ele sofre da família, da sociedade, necessidades e desejos, como eu coloquei anteriormente, surge o trabalho. É nessa fase da adolescência, e aí como eu disse, vou frisar, geralmente, na maioria das vezes, na fase anterior, na infância, é nesse momento que ele se depara com o mercado de trabalho, com a situação, com essa questão do trabalho. Seja por incentivo da família, seja por iniciativa do próprio adolescente, pela sua necessidade, desejo, seja pela necessidade de subsistência da sua família, por exemplo. Então, é nesse contexto de fase de formação, de sujeito em desenvolvimento, nessa combinação de vários fatores biológicos, sociais, fisiológicos, que o adolescente se depara, e muitas vezes a criança também, mas aqui frisando adolescente, se depara com o trabalho. Quando a gente entrar nessa questão do trabalho na adolescência, é preciso, antes da gente saber se esse trabalho é legal ou ilegal, se o trabalho é benéfico ou não, é importante a gente levar em consideração os diversos fatores, como fatores biológicos, fisiológicos, fatores biopsicossociais, a capacidade desse trabalho, as condições que esse trabalho é desenvolvido, para a gente poder estar contextualizando, estar refletindo sobre essa temática trabalho na adolescência. Até porque eu vou trazer aqui uma abordagem do trabalho infantil e que a gente vai verificar que nem sempre o trabalho ele é desenvolvido naquelas condições ideais. Né? Nós sabemos que o trabalho ele é dignificante, sim, mas devemos pensar, que trabalho é esse? Quem é esse trabalhador? Em que condições esse trabalho está sendo realizado? Não podemos, diante dessa realidade que nós temos do trabalho infantil no Brasil e Maranhão, pensar que esse trabalho forma caráter, que esse trabalho que estamos vendo nessas imagens dignifica esse indivíduo enquanto ser humano. Isso é impensável, inconcebível, não tem como a gente pensar dessa forma. Isso aqui são fatos reais, disponíveis no site Repórter Brasil, de várias pesquisas de situação de trabalho infantil em diversas categorias de trabalho. São crianças trabalhando na quebra de castanha, que perdem a sua identidade, porque perdem a sua digital. São crianças e adolescentes trabalhando em frigoríficos, que aí temos diversos riscos para a saúde dessa criança, desse adolescente, riscos de acidentes, riscos de contaminação, de infecção. Então são os mais diversos riscos possíveis. Essa outra imagem aqui que eu trouxe, não dá para ver muito bem, mas sabe o que é isso, gente? Não é uma situação da criança em situação de trabalho, é uma situação de atendimento a um acidente de trabalho com um adolescente. Um adolescente que estava trabalhando vendendo caldo de cana, isso aconteceu no estado do Maranhão, capital São Luís. Isso aqui é um atendimento a essa criança que estava com a mão dentro da máquina de moer cana. Isso aqui é a visão real, para a gente não ter nenhuma dúvida, das consequências, que chega até ser muitas vezes fatais. Muitas crianças, sim, nós temos dados de crianças e adolescentes que perdem a vida por estarem em condições inadequadas de trabalho, atividades de trabalho que apresentam riscos, muitas vezes fatais, para a saúde dessa criança e desse adolescente. Essa outra imagem tem como fonte o FEPETIMA, que é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que também estou aqui representando. É um adolescente, também uma imagem tirada por nós, numa atividade de prevenção que estávamos realizando. Um adolescente trabalhando num cemitério.
É uma forma de trabalho aceita pela sociedade, sim, porque é um trabalho que ele estava ali prestando, porque tinham pessoas adultas contratando o seu serviço de limpeza daquele cemitério, limpeza daquela área, utilizando instrumentos de trabalho cortantes, como faca, facões, ambiente de trabalho insalubre, sem a mínima condição. Eram adolescentes que estavam ali virado da noite para o dia, com sede, sem alimentação, então sem a mínima, uma precarização total do que a gente pode imaginar de um trabalho decente. Isso aqui são imagens reais, são fatos reais do trabalho infantil no Brasil e no Maranhão. Portanto, essas imagens mostram pra gente que apesar de nós termos todo um aparato legal, toda uma legislação que protege o trabalho do adolescente, direitos estes que eu vou apresentar agora há pouco, é pra gente ver que as coisas na realidade, na prática, não funcionam bem assim. O adolescente, ele pode trabalhar? Sim. A ele são dados todos os direitos, são reservados todos os direitos trabalhistas, previdenciários? Sim. Porém, como nós observamos nas imagens anteriores, não é bem isso que acontece na prática. Quais são os direitos que esse adolescente ele tem garantido, além dos direitos trabalhistas e previdenciários? A garantia da saúde e segurança no ambiente de trabalho, um trabalho que não apresente risco à saúde física, mental, que não afete a sua moralidade. Um trabalho também que não esteja inserido na lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. Essas atividades, elas são consideradas como piores formas de trabalho infantil porque são atividades que apresentam riscos para a condição física, para a saúde mental e moral dessas crianças e desses adolescentes. Eu quero frisar aqui para uma das atividades que estão inseridas na lista TIP é o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele está inserido na lista das piores formas de trabalho infantil, portanto, ele só é permitido o trabalho doméstico só é permitido com a idade a partir de 18 anos de idade. Todas as atividades inseridas na lista TIP, inseridas na lista das piores formas de trabalho infantil, só é permitido a partir de 18 anos de idade, levando em consideração aos riscos que essas atividades apresentam para a saúde física e mental e moral dessa criança, desse adolescente. No Estatuto da Criança e Adolescente vem falando sobre a garantia da profissionalização, o direito à profissionalização, o direito ao trabalho que esse adolescente tem. No artigo 79 a gente pode identificar que o adolescente tem direito à profissionalização, à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, dentre outros. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É preciso ser observado isso. Entender que é um adolescente que está em fase de desenvolvimento, entender que é um adolescente que não tem a sua estrutura ósseo-muscular completamente formada, entender que é uma criança e um adolescente que não tem, por exemplo, toda a sua estrutura, o sistema nervoso, a pele, a visão. Isso aqui são fatores que já foi elaborados em pesquisa que apontam motivos para que a criança e adolescente não pode estar em situação de trabalho, por conta de ser sujeitos em desenvolvimento, que estão com sua condição, o seu organismo físico, mental, sensorial, visão, auditivo, em formação. Um outro ponto é a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. A esses adolescentes deve ser reservado o direito à profissionalização. Pode trabalhar sim, mas que seja um trabalho aliado à formação profissional, aliado à aprendizagem profissional, que eu vou colocar mais lá na frente. Uma das formas que o adolescente ele pode estar sendo inserido no mercado de trabalho, e aqui dando ênfase para aquele adolescente com idade maior de 14 anos, tá? Isso aqui é uma exceção à regra, né, que a gente está ressaltando aqui. O adolescente maior de 14 anos, ele pode trabalhar, sim, na situação de aprendizagem profissional. O adolescente de 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, na condição de aprendiz, que é uma atividade regulamentada em lei, a Lei 10.097 de 2000. A aprendizagem profissional também está regulamentada, está fundamentada no Estatuto da Criança e Adolescente, na consolidação das leis trabalhistas, e tem a Lei 10.097 que regula a aprendizagem profissional. É um contrato especial de aprendizagem. A esse adolescente é garantido todos os direitos trabalhistas e previdenciários.
inscrito, um adolescente deve estar inscrito em um programa de aprendizagem, de formação técnico-profissional, seja por meio de qualquer instituto, serviço do Sistema S, Senai, SESI, mas também pode ser instituições sem fins lucrativos que ofereçam essa capacitação profissional, a legislação também permite, mas que precisa estar aliado o trabalho a essa formação técnico-profissional. É uma das formas do adolescente estar se inserindo no mercado de trabalho e de uma forma protegida. Além da aprendizagem, é possível a contratação de adolescentes por meio do estágio. Existe a lei do estágio de 2008, a lei 11.788, que permite a contratação do adolescente com idade superior, uma idade mínima de 16 anos de idade. E esse adolescente ele precisa estar vinculado, seja ao ensino superior, seja ao ensino fundamental, ensino médio, fundamental, até mesmo à educação de jovens e adultos. Mas precisa estar vinculado ao ensino regular. Quais são as consequências do trabalho precoce na vida das crianças e adolescentes? Como a gente observou, é reservado sim os direitos dessas crianças e adolescentes. É garantido a proteção ao trabalho. Mas a gente observa que nem sempre na prática acontece dessa forma. E quais são as consequências? Além do afastamento, como eu coloquei aqui, além do afastamento dessa criança, desse adolescente, do ensino regular, dos prejuízos que esse trabalho, pelo tempo que dedicamos ao trabalho, pelo tempo de exposição, acaba afetando o rendimento escolar dessa criança e desse adolescente. Além disso, tem a sobrecarga de tarefa, da qual resulta consideráveis desgaste físico e mental, além dos riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho a que estão expostos. Vou apresentar aqui um dado de acidentes de trabalho com crianças e adolescentes. No período de 10 anos, de 2007 a 2017, dados do Sistema de Informação Nacional de Agravos do Ministério da Saúde, cerca de 40 mil crianças e adolescentes sofreram um acidente de trabalho. E aqui são principalmente casos de traumatismo, perda de membros, principalmente membros superiores, de mão, amputação, ferimentos. São casos de acidente de trabalho gravíssimo. O trabalho que desenvolvemos no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, nos deparamos com essa realidade porque analisamos esses acidentes de trabalho e observamos por meio dessa análise que no período de 2015 a 2017, no estado do Maranhão, foram registrados 54 casos de acidente de trabalho com criança e adolescente na faixa etária de 10 a 17 anos de idade. 54 casos de acidente pode parecer um número pequeno, realmente ele não representa a nossa realidade. Para a situação de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho e vulneráveis a vários riscos, com certeza temos muito mais casos, com certeza pode ter acontecido muito mais casos de acidente, mas que devido à subnotificação desses casos, que é muito grande, nós tivemos esse registro de 54 casos de acidente de trabalho. Porém, eu posso afirmar que são 54 casos de acidente de trabalho graves, casos de traumatismo, de ferimentos, de perda de membros, de fraturas, casos de acidente de trabalho envolvendo adolescentes, crianças na faixa etária de crianças de 10, 11 anos e adolescentes, principalmente com 13 e 14 anos de idade, desenvolvendo atividades, muitas delas inseridas naquela lista das piores formas de trabalho infantil, que não apresentam nenhum nível de segurança para a saúde dessa criança, desse adolescente, vulneráveis aos vários fatores de risco existentes no ambiente de trabalho. E aí que com certeza decorre nesses registros de acidentes de trabalho. Em suma, o trabalho, quando ele não for desenvolvido adequadamente para essa população da criança e adolescente, ela representa, conforme Minay e Meirelles, um ritual de violência à saúde. São constantes violências que essa criança e esse adolescente, se colocados na situação, sofrem. São várias violências aqui, são várias violações de direito que aqui nós estamos falando. Violação do direito à sua saúde, direito essencial que é a vida, quando essas crianças e adolescentes perdem a vida em situação de trabalho como esta. Direito à educação, direito à convivência familiar, direito à educação,
Direitos estes que estão regulamentados em Constituição e que a essas crianças estão sendo negadas. Então, é uma constante violação de direitos que essas crianças elas estão vulneráveis, elas estão apresentando. Por tudo isso que estamos abordando, combate-se o trabalho precário, o trabalho desprotegido das crianças e adolescentes. Combate-se essas formas de trabalho. E aí, quando a gente faz essa ênfase, quando abordamos a questão do combate ao trabalho infantil, escutamos muito essa questão de, então vamos combater o trabalho infantil e essa criança, esse adolescente vai ser colocado numa situação que ele vai para a marginalidade, vai começar a assaltar. E isso, não é isso que se defende. Se defende um trabalho protegido, um trabalho decente para esse adolescente, os direitos a eles que são reservados em Constituição, além dos direitos trabalhistas e previdenciários, o direito de formação social desse indivíduo enquanto sujeito em sociedade. Por tudo isso é que se combate o trabalho infantil. No caso do adolescente, eles se encontram em situação expostos a riscos, sofrem prejuízos físicos, psicológicos, morais e sociais. E, por um outro lado, garante-se a ele a defesa do direito à profissionalização para que tenha acesso à formação educacional, qualificação técnico-profissional, direitos trabalhistas e seu pleno desenvolvimento intelectual. E desta forma, a gente encerra essa abordagem sobre trabalho na adolescência e ficamos abertos, colocando à disposição os contatos, o e-mail do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e o e-mail do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Estado do Maranhão, e nos colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida.